Salmo 1, nos versos 1 e 2, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu não conheço modo melhor de alimentar a alma do que a leitura das Sagradas Escrituras em espírito de oração. Se observe que a leitura meditativa da Bíblia é apresentada pelo Salmo 1, no verso 2, como condição indispensável para uma vida rica, abençoada, estável, frutífera. Portanto, a vida cristã ela é composta de duas partes. Permita-me novamente tratar desse tema, o qual eu já abordei num programa passado. Uma parte da vida cristã é a prática do cristianismo propriamente dito, que é viver em amor. Agora, o outro lado da vida cristã é o preparo para a prática do cristianismo. Se nós não investirmos nesse, vamos assim dizer, trabalho de bastidores, nós não vamos viver uma vida cristã frutífera. E isso envolve a leitura em espírito de oração e meditação das Sagradas Escrituras. Então, como fazer esse tipo de coisa? Como se dedicar, como praticar essa disciplina espiritual? Permita-me fazer algumas sugestões. Em primeiro lugar, procure se encontrar em solitude. Um lugar, se possível for, confortável, e no qual você possa desfrutar de alguns minutos de silêncio na presença de Deus. Isso é muito importante. Em segundo lugar, ler a Bíblia em espírito de oração. O que isso significa? É manter um diálogo com as Sagradas Escrituras de maneira que o conteúdo da oração seja fornecido pela própria Escritura Sagrada. Porque invariavelmente ocorre de, ao lermos as Sagradas Escrituras, nós nos depararmos, por exemplo, com passagens que revelam os atributos de Deus, as excelências de Deus, as qualidades de Deus, a beleza de Deus. Então, nessas horas, o que lhe cabe fazer? Parar a leitura, nem que seja por uns poucos segundos, para prestar culto de adoração a Deus. Você leu algo que o encantou, que revelou a formosura do seu Deus. Então, naquele momento, você presta culto de adoração a Deus. Agora, pode ser que você seja levado a se lembrar, no momento da oração, das dádivas que lhe foram concedidas, das orações que Deus atendeu, que foram feitas por você, das manifestações da graça divina no seu viver diário ou na vida de pessoas que você ama. E ali então você ser levado a fazer uma outra pausa e prestar culto. É um culto diferente agora, não pelo que Deus é, mas pelo que Ele fez na sua vida. Em terceiro lugar, pode acontecer também que ao ler as Sagradas Escrituras você se depare com uma passagem que o confronte, que o perturbe, que revele, não quero ser moralista, mas a palavra é bíblica, que revele os seus pecados. Então, nesse momento, o que lhe cabe fazer é parar a leitura para confessar o seu pecado, que está sendo revelado não para Deus meramente humilhar, se afirmar sobre você, despertar um sentimento mórbido de culpa no seu coração, mas para curá-lo, para transformá-lo, para torná-lo mais parecido com Cristo. Outra coisa que pode acontecer é, no momento da leitura, você se lembrar de uma necessidade, de uma demanda da sua vida, do seu espírito, do seu coração. E ali então, naquele momento, você fazer uma outra pausa para apresentar a sua súplica a Deus. E dando nome à sua aflição, aquilo que lhe causa ansiedade, aquilo que faz com que você se sinta oprimido pela vida. Então, essa é uma outra forma de você ler
de modo meditativo, em espírito de oração às Sagradas Escrituras, apresentando suas súplicas, veja só, cujo conteúdo é apresentado pela própria palavra de Deus. Às vezes, uma leitura que lhe apresentará a pauta de Deus, o que eu estou querendo dizer, de um Deus que o levará a se preocupar com aquilo que hoje ainda não preocupa. E, por fim, pode ser que você, ao ler as Sagradas Escrituras, se lembre das necessidades de alguém a quem ama. Então, naquele momento, você apresentar a sua oração de intercessão, na qual você vai apresentar, ou por meio da qual você vai apresentar as necessidades de alguém. Às vezes, uma pessoa que você mal conhece. Às vezes, as necessidades da sua cidade, do seu estado, do país. A Bíblia manda nós orarmos por aqueles que nos governam. Portanto, procure associar a isso, e aqui eu termino, associar essa leitura meditativa, em espírito de oração das Sagradas Escrituras, à leitura de bons comentários bíblicos. Vá numa livraria evangélica, faça pesquisa na internet e procure ter acesso a esses livros que nos ajudam ao entendimento mais preciso das Sagradas Escrituras. São muitos anos de tradição. O Espírito Santo atuou nesse período na vida da igreja, então há muita riqueza e hoje à sua e à minha disposição. E se você puder associar a leitura dos comentários, leitura das confissões de fé, que apresenta a doutrina pura das Sagradas Escrituras, como, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, e também boas biografias que falam dessas histórias comoventes de homens e mulheres que serviram a Deus, eu acredito que você estará fornecendo a si mesmo um bom alimento para a sua alma e que o preparará para viver essa experiência aqui do Salmo 1. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido.